Tá, galera. Então, assim, voltando aqui. Como eu falei, tem várias teclas de atalho, né? Então, se baseiem sempre em, acho que três bases, assim. Escala, rotação e movimentação, né? A Transform Position, para quem mexe em Unity e tal, tá? Então, depois do S aqui, a gente vai pro G, tá? Que daí ele vai mexer totalmente. Apertei o G, não tô segurando nenhum botão, tá? Nenhum do mouse, nem nada, ó. Só arrastando o mouse aqui, tá? Então, a mesma coisa do Scale, tá? Ele vai mexer em todos os eixos loucamente, muito loucamente aqui. E você não tem a base de onde ele tá. Mesmo você apertando o N aqui, galera, ó, você pode ver que, vou mexer só no eixo X. Ele vai acabar mexendo até no Z, que é pra cima, tá? Que é por causa da proporção da câmera. Da posição da câmera, desculpa, do ângulo, né, que ela pega. Então, é o mesmo esquema do Scale, tá? É o G aqui. E eu aperto o X para mover só no X. O Z para mexer só no Z, tá? Uma coisa aqui, ó. Apertei o G e mexi em algum eixo. Apertei no X, ele vai voltar para cá. Se eu apertar no Z, ele vai ir para cima, tá? Ele nunca pega a posição se você não clicar com o botão esquerdo do mouse, que é o de selecionar. Então, Ctrl Z. E no Y a mesma coisa, tá, gente? O de rotação é um pouco mais chatinho para mexer, até você entender qual base que ele pega o eixo em si, sabe? Tipo, de onde para onde que ele traça a linha, por exemplo. É o mesmo esquema do scale e do movimento, que é o G, só que agora com R, que é a rotação, ó. E ele mexe loucamente, como eu disse no anterior, sem basear nenhum ângulo. Se eu apertar o N aqui, ó, você pode ver que ele está mexendo em todos os ângulos. Então a gente vai voltar aqui, tá? Um Ctrl Z. E, assim, mesmo esquema. A gente pega o R aqui e eu quero que ele mexa só nessa parte aqui assim, tá? Mexer nesse ângulo. Vocês já vão ver como que é. Eu aperto o R, né? Estou mexendo aqui. E aperto o X. Ele vai traçar a linha no eixo X. E ele vai mexer só aqui, galera. Tá? Daí depois, deixa eu conferir o eixo aqui. Opa, se o eixo está igual. Tá igual, ó. Tudo zero. Na base é zero, tá? Daí vou apertar R e apertar Z. O Z, ele vai mexer assim a rotação de lado, tá, galera? Como vocês estão vendo aí na tela. Ele pega assim de lado e vai girando. Que ele traça indo de cima para baixo, tá? E, logicamente, o do Y vai ser a mesma coisa pro outro lado, tá? Uma dica, galera. Quando vocês estiverem fazendo projetos maiores, assim, que nem eu já fiz, né, alguns projetos de casa para jogo e tudo mais, que você tem que cuidar muito com a posição das coisas, com a rotação e tudo mais. Então tem que cuidar bem com isso aqui, quer ver, galera? Deixa eu mostrar pra vocês que é mais fácil. Ó, G e X, tá? Ó, pra cá você pode ver que ele tá ficando negativo aqui, assim, ó. Menos 7 e tal. E daí pro outro ele vai ficar positivo, obviamente e tal, mas assim, quando você for colocar a posição de algo por aqui, que às vezes é mais fácil para você ir se baseando do que pelo mouse, que daí você tem que cuidar muito com a questão do pixel tal, que você vai pegar aqui para fazer, para movimentação, do ângulo da câmera, assim, com o tempo vai desenvolvendo, tá? E por enquanto essa questão das teclas de atalho é isso, tá, galera? É básico, para mover é a bolinha do mouse, tá? E falar para vocês um pouquinho dessa parte aqui da direita também que eu acabei não falando, tá? Aqui, para quem já mexeu no Unity também, identifica rapidamente que isso aqui é como se fosse aquela parte que normalmente fica na esquerda, que indica os objetos, né? A cena e tudo mais. Isso aqui vai mostrar a câmera, que seria essa armação aqui, tá? Que seria só para animação, e a Light, que seria para renderização, que a gente não vai usar muito no momento, tá? Se eu vim aqui, ó, e deletar o cubo, vai sumir o cubo daqui, tá? Que ele entra como o sinal de mesh aqui, de malha, né? E fica escrito cube. Mas você pode vir aqui, clicar duas vezes e mudar para cubo, em português, para quem prefere, tá? Mas pouca diferença. E essa aqui de baixo, vocês podem ver que tem muita coisa aqui, sim, dimensão, visão, muita coisa, tá? Mas o que a gente vai usar
principal por enquanto, pelo menos nos próximos vídeos e tudo mais, é esse aqui do Add Modifier, tá? O que é esse Add Modifier aqui? Adicionar modificador, né? Ele tem vários modificadores aqui, né? E um que a gente vai acabar usando é esse Subdivision Surface, tá? Que ele, vamos usar como exemplo a esfera, né? Ele pega a superfície da esfera e divide mais ainda. Então é como se ela ficasse mais redonda. Ou se você apertar aqui no quadrado, ó, ele vai arredondar várias vezes o quadrado, tá? Daí a renderização não influencia tanto, tá? Esse aqui, você pode deixar em 2. E quanto mais você aumenta o viewport, mais subdividido fica e mais renderizado fica, mais pesado fica a renderização, tá? Então tem que tomar cuidado como você quer fazer, procurar sempre alguma alternativa aí, tá? Depois eu vou explicar mais esse Add Modifier aqui, foi só para apresentar para vocês mesmo, tá? Já mostrei a parte da Scale, da movimentação, da rotação e tudo mais, tá? E vamos entrar um pouquinho na do Modeling, tá? Vamos clicar, a gente clica aqui, tá? E ele abre essa tela aqui. Você pode ver que tem muito mais ferramenta aqui, mas a gente vai usar bem poucas também, tá? Eu vou mostrar só uma base para vocês, que seria essa aqui e essa daqui, tá? Essas duas ferramentas aqui, a Extrude Region e a Inset Faces, tá? Que senão fica muito longo o vídeo, tá? Então a gente vem aqui, ó, aqui vocês podem ver que tem um quadradinho, um retângulo e uma face, né? Que seria o vértice, a aresta e a face, perdão. E se você selecionar essa parte aqui, você vai conseguir selecionar só os vértices, tá? E daí, se você quiser selecionar mais de um, né? Como é que você faz? Você tá vendo que eu selecionar um, ele desmarca o outro. Você ou pode fazer isso aqui, né? Pra selecionar os dois, mas selecionei esses dois aqui e não consegui selecionar esses outros aqui. Você segura o Shift, aperta o botão esquerdo, arrasta e solta. Ou vai clicando, segurando o Shift, tá, galera? Tudo isso eu tô segurando o Shift, tá? Daí depois, na hora que eu clicar fora, ele sai. A aresta, a mesma coisa, tá? Vai clicando aqui, segurando o Shift. E quando você fecha, nesse caso, quadrado, né? Seja com vértices ou arestas, ele vai pegar a face inteira. Que, pro que a gente vai fazer agora, é mais fácil pegar a face inteira, tá? Esse marcador aqui da face, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Aqui são as mesmas ferramentas, tá? De movimento, Move, Rotate, Scale e Transform, tá? E a gente vai pular para essa aqui, ó, Extrude Region. Eu seleciono uma face, tá? Se eu selecionar, ele só não vai abrir nada, mas eu posso selecionar depois, tá? Eu aconselho vocês a primeiro selecionar e depois apertar, por uma questão depois que vocês vão se adaptar melhor, tá? Então, você pode ver que vai abrir essa esfera aqui, tá? Que não influencia tanto, ó. É praticamente a história lá dessa ferramenta aqui do Transform, que ele mexe tudo de uma vez, tá? Então, sempre se baseiem por esse mais aqui até vocês se adaptarem bem, tá? Que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai expandir ou extrudar, né, para quem já mexeu em algumas plataformas que usam esse termo, né, bastante, bem comum na verdade. E ele vai, tipo, extrudar, né, não tem outro termo, é uma face que você escolher. Você pode selecionar várias, ó, e daí ele vai extrudar no ângulo. Daí vai, entendeu? É bem tranquilo, tá? O Blender não é uma interface muito difícil de se trabalhar. É só questão de costume, assim, eu considero uma interface bem legal de se usar. E assim, fazer umas observações básicas aqui pra vocês, tá? Se você deletar essa face aqui, ó, aperta no delete, sempre que você tiver no Modeling e for deletar, ele vai abrir isso aqui pra ver o que você quer deletar, tá? Eu vou dar um faces aqui, ó. Você pode ver que ele vai ficar esse vértice aqui, ó, essa aresta, desculpa, que vai dividir as duas. Então ele cria uma nova face, né? Uma nova estrutura no próprio cubo, né? No que é o caso que a gente está usando. E você pode ver que dentro as formas do Blender vão ser ocas, tá? Então não tem muito problema nisso, na verdade, tá? Que para deixar ele pelo menos mais sólido você teria que extrudar isso aqui, daí aqui ele ia continuar sendo oco. Então assim, é muito trabalho desnecessário, tá? Então não tem necessidade de ficar se preocupando com isso. O fato de ser oco não atrapalha em nada, tá? É bem tranquilo. Então, a do Extrude ele faz isso, tá? Se você pegar e abaixar de novo, ele vai manter essa face aqui pra cima e ele vai puxar a outra pra baixo. Então ele fica bem confuso, digamos assim. Mas é tudo questão de momento que vocês vão descobrindo como usar cada coisa, tá? E
uma outra dica que eu dou pra vocês também é sempre se baseiem em, assim, nunca pensem que, deixa eu voltar pro layout aqui, que essa grade é o chão, tá? E fazer isso aqui, ó, deixar ele pra cima, que depois vocês têm um problema no eixo quando for passar, sei lá, pro Unity e tudo mais. Então sempre deixem aqui com o centro no zero ou quase no zero, tá? Que nem aqui ele tá um pouquinho esticado pra cima, né? Então ele acaba ficando fora do zero um pouco o centro, se for se basear mesmo, tá? Mas aqui no... voltando pro layout, se você apertar o N, a localização dele continua no X, tá? É só... o modeling é uma questão de... é como se fosse uma... como que eu posso explicar isso pra vocês? É como se fosse uma projeção do objeto, no caso aqui pra cima, né? Não é como se fosse... se o objeto tivesse mudado a escala realmente, tá? É como se fosse uma projeção daquela parte do objeto, tá? Como se fosse assim uma alma, digamos assim. Então essa do Extrude a gente já viu. Então vamos nessa do Inset, tá? Inset Faces. A gente faz o mesmo esquema, clica na superfície e dá aqui um Inset. Se você se você clicar aqui no Inset e aumentando, não vai dar nada. Se você ir diminuindo aqui, ó, você pode ver que ele vai diminuir a superfície que está mexendo, né? Ele vai criar uma... é quase uma subdivisão, dependendo de como você for analisar, tá? Mas não vou entrar muito nesse assunto para não confundir, tá? Então ele cria isso aqui e daí você pode extrudar essa região de novo aqui, ó. E daí ele forma esse quadrado menor, digamos assim, tá? Então sempre que você quiser fazer algum ajuste e tal, você pega o Inset Faces aqui e puxa, tá? Então tá. E, quer ver? Só pra ter um exemplo aqui, vamos pegar e fazer uma mesa, tá? Projetinho de uma mesa bem simples. Uma mesa com um pé central só, tá? Então a gente faz assim. Vocês podem fazer com mais objetos, tá? 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadradinhos pro suporte da mesa, pros pezinhos, né? E depois um pra haste de sustentação e depois um que seria o vidro, ou você pode fazer tudo um só, tá? Depende do que você vai querer fazer com aquela mesa, tá? Onde você vai querer jogar, como você vai querer renderizar. É uma questão bem, por um lado, complexa, mas é questão de tempo, tá, gente? Vocês vão entendendo rapidamente, tá? Então a gente entra aqui no modeling, ó. E o que eu falei pra vocês lá da escala de deixar o cubo menor, ó. Que eu falei pra vocês. Vocês fazem assim, ó. A escala, ou se vocês quiserem mexer num eixo só, no Z, no caso, não vai mexer em nada, né? Mas daí você clica aqui no X, ele vai só em 1. Daí CS, Y de novo, ele vai ficar assim, tá? Então vamos fazer uma mesinha de centro, né? Bonitinho aqui. A gente vai diminuindo a face, tá? Isso aqui é o S normal, tá, galera? E você pode ver que ele cria essa inclinação aqui por causa que eu estou diminuindo só uma face, tá? E não o objeto inteiro. Então ele cria essa inclinação. É muita questão de lógica no Blender, tá? Então daí é questão de costume. E daí, pra não tirar esse pé aqui, eu vou pegar o Extrude Region e extrudar um pouquinho assim, tá, galera? Extrudar um pouquinho. Daí depois, isso aqui pra fazer um volume, só um volume não, uma base pro vidro, tá? E daí depois a gente puxa mais uma aqui. E a gente pode selecionar aqui todas, tá? A gente pode estar selecionando todas essas faces aqui, tá? E no S aqui, no X primeiro. E depois no SY. Tá? Eu falei que ia fazer uma mesa de centro, ficou um pouquinho maior, né? Mas ficou uma mesa de sala de jantar aí pra vocês, tá? Aqui, vocês podem ver que ele ficou com essa inclinação, uma inclinação bem pequena aqui embaixo, tá? Mas daí é só questão de como você vai fazer, de quantas bases você vai pegar e tudo mais. É bem relativo isso, tá? Então, ficou uma mesa aí pra vocês. Daí, se vocês quiserem puxar mais um pouco pra cá, vocês podem extrudar também. E tem vários jeitos de fazer a mesma coisa no Blender, isso que eu acho bem legal, tá? Daí você entra aqui na perspectiva, quer dizer, fora de perspectiva, né? Daí ela fica assim e tal. É bem legal, galera. É bem legal. E sempre que você quiser cuidar com... se, por exemplo, tá alinhado isso aqui com isso aqui, ele não tá assim e não assim, tá? Vocês podem estar vindo aqui na seleção, no vértice, clicar aqui e abrir o N, tá? No caso ele abre já o Transform Position quando você clica. Você pode ver aqui é o eixo Y, né? Você quer ver se está alinhado com esse aqui. Então o Y dele é esse número aqui bem grande. Você clica no outro e compara, tá, galera? É no olho mesmo, tá?
O mais simples por enquanto é no olho. Você pode ver aqui que ele está alinhado, se for comparar com o outro, ele também vai estar alinhado. E se ele for simétrico, tá? O número, se algo for simétrico no Blender, ele sempre vai estar o número, o modo do número, né? Que seria tipo, aqui ó, ele está menos 1.3425. Aqui ele vai estar 1.3425. Que ele, o centro do plano está aqui, o eixo Y negativo está para cá e o positivo está para cá, algo assim. E o X negativo para cá e o positivo para cá, tá, galera? Então eu acho que é isso, tá? É uma interface divertida de mexer, você pode, ó, usar várias ferramentas diferentes para fazer várias coisas diferentes, vários modos de fazer a mesma coisa, tá? E outra coisa que eu acho que eu acabei não falando para vocês, quando você modela alguma coisa, ela continua sendo, digamos assim, a mesma coisa, tá? Por exemplo, a mesa inteira continua sendo um cubo, tá? Se você for, por exemplo, mexer na formatação de renderização, teria que ser a formatação de um cubo misturado com S, entendeu? Então seria um mapa UV bem chatinho de fazer. Mas, como eu falei, galera, é tudo questão de costume, tá? Então, para a primeira aula foi isso, tá? Se você, quando você quiser salvar o projeto, você vem em File, Save, or Save As, né? Daí vai abrir essa página aqui e fica untitled.blend, né? Que é o sem título.blend. A gente coloca mesa aqui, mesa. E quando você dá um enter, ele vai colocar o ponto .blend, tá? Então não dá pra tirar o ponto .blend. É como se fosse um JPEG, um ponto .png, sabe? Então é isso, galera. Obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o modeling aqui, tá? E esses modifier aqui, tá bom? Um abraço e falou!